Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. E quem não me conhece, eu me chamo Alusca Carneiro. Antes de dar prosseguimento ao nosso vídeo de hoje, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão me acompanhando, que elogiam, que comentam, que compartilham o meu trabalho. Eu tenho algumas pessoas que divulgam, bastante os vídeos que eu coloco, e a gente vai continuar fazendo quinzenal, um vídeo de dia 1º e dia 15. Eu estou percebendo que alguns vídeos estão tendo um pouco assim, um travamento, O celular não está assim, sendo muito bom. Eu prefiro futuramente trocar o aparelho, por outro melhor, ele já está um pouco usado e vai dar para fazer o vídeo, mas às vezes ele dá um congelamento, mas não atrapalha o andamento do trabalho. E hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa playlist de Resenhas Espíritas, que é justamente aquelas playlists que nós vamos comentar uma obra e às vezes eu trago uma obra mais contextualizada, algum assunto e a obra com algum contexto, para ficar melhor o entendimento, mas sempre recomendando que vocês leiam um livro. Às vezes tem filme, mas o livro é melhor do que o filme. O filme é bom, é agradável, mas sempre ler o livro. Hoje a gente vai falar sobre uma obra de Luiz Sérgio. A gente falou sobre Luiz Sérgio, a biografia de Luiz Sérgio. Hoje a gente vai dar prosseguimento falando sobre o livro dele, um livro mais famoso. Luiz Sérgio também tem outros livros famosos, Na Hora do Adeus, também é um livro bastante bom. A gente pode até mais para frente falar sobre aquelas questões de velório, mas hoje a gente vai falar sobre essa obra muito boa, muito importante, tem sido bastante usado nos grupos, nas reuniões espíritas, nos estudos, que é a obra Deixe-me Viver, publicada em 1992, de Luiz Sérgio, psicografada por Irene Pacheco Machado. E essa obra é uma obra que fala sobre o aborto. Antes de a gente começar, eu vou explanar, fazer algumas observações, porque não crie polêmica no grupo. A intenção do vídeo não é criar polêmica, não é politizar, falar sobre política, porque é um assunto bastante polêmico. A gente vai falar somente sobre a obra, sobre o entendimento espírita da obra, certo? Ressaltando assim, geralmente os casos explanados na obra são abortos provocados, que não tem nada a ver com um caso de violência sexual, pessoas que resolveram abortar por diversas situações, não tem nada a ver com violência sexual. Porque assim, segundo a doutrina espírita, tem um entendimento seguinte: mesmo no caso de violência sexual, estupro, aquela criança tem direito a nascer, porque apesar da forma muito cruel, ela tem o direito a nascer, e é uma pessoa que vem para evoluir. Mas aí, se você não tem condições, a mãe não quer aceitar que aquela criança foi vítima de uma violência, então tenha e entregue para adoção. É a melhor forma de você não ficar com aquela situação, Você tem a criança entregue para adoção, não tem condições psicológicas, porque realmente nem todas as pessoas têm elevação e não se sintam culpadas por isso, E às vezes a gente também vê muito caso de adolescentes, crianças que são vítimas disso, Aí já é um caso mais complicado, que às vezes a criança não tem um suporte psicológico, nem um suporte físico para levar a gravidez adiante. Mas aí, terceiro ponto, a gente não pode que aquelas pessoas que cometem um aborto nessas situações, no caso de violência sexual, no caso, tanto as mulheres como as crianças, a doutrina espírita não recomenda fazer o aborto. Mas se por um momento aquele aborto acontecer, não existe a penalidade que essas pessoas vão receber, não é igual a penalidade de uma pessoa que faz um aborto provocado, simplesmente porque não quer ter trabalho, porque não quer perder a vida boa, não quer abrir mão de estar por aí curtindo a vida. É bem diferente, existem os atenuantes, Então não vamos dizer que a mesma pessoa que sofre, que faz um aborto nessa situação de violência sexual, é o mesmo de uma pessoa que faz um aborto provocado, que não sofreu violência sexual, simplesmente porque ela não quer a criança. Certo? Então, existem os atenuantes. Não podemos dizer que uma adolescente, uma criança de 11 anos que sofreu, ela não tem entendimento, ela não tem escolha própria e sofreu, às vezes o corpo dela não vai suportar aquela gravidez,
né? São casos estarrecedores. Então a gente não pode culpabilizar a pessoa que faz com a mesma balança. Existem os atenuantes, né? Existem os atenuantes. A doutrina espírita fala sobre isso. Mas o recomendável, no caso, as mulheres que sofrem, é você doar a criança. Eu não quero doar aquela criança para outros casais que querem cuidar, porque na doutrina espírita só existe, no caso do aborto, é aconselhável no caso de risco de morte da mãe. Então, se a mãe vai morrer com aquela gravidez, então é preferível sacrificar o feto do que a mãe, certo? Então, foi esse ponto que a gente está dizendo. Na obra, em nenhum momento ela fala, cita no finalzinho, sobre isso, mas geralmente a obra fala mais sobre aborto provocado, em situações que as pessoas não querem criar. Seja porque a adolescente, a família não quer, porque ela não quer ter despesa, porque ela não quer deixar a vida boa que ela tem para cuidar de uma criança, porque realmente uma criança, a gente exige sacrifício. Você não pode ter a mesma vida que solteira, que sem filho, ou casada sem filho com uma pessoa com filho, né? Você tem que sacrificar muitas coisas em prol do filho. Às vezes tem muitas mulheres também porque não quer deformar o corpo, como se esse corpo a gente vai morrer. Mas aí, levamos adiante, né? Então, o Luiz Sérgio foi chamado, né? Ele fica lá, o ponto dele, a Universidade Maria de Nazaré, ele foi chamado por uma equipe para descer a terra. Geralmente é assim, né? Ele recebe um chamado, olha, Luiz Sérgio, você vai descer a terra para falar sobre isso, para fazer uma pesquisa. Ele vai, desce, em vários livros de assuntos, ele faz as pesquisas, depois sobe com o relatório com a equipe. Então tem uns irmãozinhos dele que são designados, né? Nos livros que a gente vê muito, ele tem uma turma muito boa que ele gosta de andar, é os raiozinhos de sol. Mas os raiozinhos de sol trabalha mais com a parte das drogas, né? Como eu disse, Luiz Sérgio é um espírito que trabalha muito com essa questão das drogas, conscientização dos jovens. Trabalha muito com essa questão da conscientização. Então a obra a gente vai ver, né? E agora a questão do aborto, ele já pegou outra equipe, né? Ele desceu com essa equipe, né? Lá tem os médicos, né? Ismael, Zeu, doutora Kelly e Ápila. E os irmãos, Aloysio e Amintas, né? Tem um filmezinho muito bom, o filme é muito bom mesmo. Quem também se interessar em assistir ele, procura esse livro, Deixe-me Viver, tem bastante, né? Então, assim, aí ele vai mostrando que no plano espiritual existem as colônias dos rejeitados. O que são as colônias dos rejeitados? Quando o espírito sofre aquela carga do aborto, eles são recolhidos e levados para essa colônia. Então, a obra vai mostrando assim, de uma forma muito crítica, realmente está lá. O espírito sofreu o aborto e ele fica lá sofrendo. Muitos ficam com o perispírito deformado, uma parte criança, outra parte adulta, um braço de criança, uma perna de adulto. Ele fica todo disforme, porque ele sofre essa descarga do aborto. Não se engane, quando o feto está lá dentro, ele sofre tudo. Quando já tem um aborto, já tem uma equipe lá para receber aquele espírito. Eles descem, tentam convencer a pessoa, intuir, não faça isso não, mas quando acontece, entendeu? E depende muito da forma, é queimado, eles sentem no corpo o perispírito, existe máquinas de sucção, o espírito sofre demais. Então, não existe só um pedaço de carne, é um ser humano, um ser vivo que está lá dentro, querendo retornar. Né? E esses estão lá, essas colônias, então a gente vai vendo muitos casos, por exemplo, de crianças que tentam retornar para as mesmas famílias 7 e 8 vezes, minha gente. Mas por que você permanece? Não, porque ele tem uma dívida com aquela família, com aquele pai, com aquela mãe. Quando se tenta muito e aí não se consegue, então o que é feito? O espírito, ele pega e reencarna em outra pessoa que não tem nada a vínculo, por isso que é muito comum, às vezes você vê uma pessoa que não tem nada a ver com sua família, mas aí aquela mãe recebeu aquela pessoa mesmo não tendo um vínculo nenhum emocional, um vínculo de outras vidas, nada. Recebe porque a família que era para receber não quis, porque lembramos que as pessoas têm o livre-arbítrio, né? E a gente só vai pagar as consequências, né? E lembrando que a gente comentou lá sobre o processo de reencarnação. Antes de reencarnar, o espírito, existe a reunião desse espírito com os pais. E eles concordam, só que quando eles estão na matéria, a situação muda e muito.
Então é isso que acontece, existe essa colônia para receber esse espírito. Quando eles estão lá, eles sabem que vai acontecer determinados abortos, então eles descem para tentar convencer, já tem uma equipe para receber aquele espírito. E muitos não querem reencarnar, eu não quero mais voltar para aquele. Então eles sofrem, é muito sofrido. Existe uma área lá que o pessoal fica conversando, tentando, e eles ficam com o perispírito deformado, até voltar à forma original, porque esse perispírito é plástico, ele pode ter uma forma adulta como uma forma de criança. Tem algumas crianças que vão para o plano espiritual e elas vão crescendo lá. Então, a gente vê um caso, e vários espíritos tentam voltar e a família não quer aquele espírito, não quer. E no vídeo a gente vai vendo uns casos interessantes, por exemplo, um caso de Jonas, por exemplo, tem um caso de Jonas, um caso disso, um caso de fulano. Então existe um caso até interessante que o filme trata sobre Jonas. Jonas, tem que retornar. Então, os pais dele, Rebeca e Fernando, no plano espiritual resolvem aceitar ele, mas na carne, então, quando ela diz que descobre que está grávida, conversa com ele não quer, não quero. Então, intui ela fazer o aborto e ela fica naquela dúvida, faço, não faço, e ela vai para a clínica de aborto. Então, lá na clínica, o Luiz Sérgio chega lá e que o espírito, como que é para ele, aparece, mano, não faça isso. Ela ficou tão assustada quando viu ele, que ela saiu disparada correndo, não fez o aborto. Depois a mãe dela aceitou, começou a fazer, e ela acabou aceitando esse filho. A criança nasceu, e acabou que o pai aceitou o filho, voltou, registrou o filho e acabou voltando para ela. Ele tinha se separado para casar com outra pessoa, então tá aí, Luiz Sérgio Luiz Sérgio, você não pode fazer isso. Você não pode estar fazendo intervindo no livre-arbítrio. Mas ele fez isso e conseguiu salvar essa. Aí a gente vai vendo casos, geralmente, quais são os casos? Muitos casos de adolescentes, aquelas adolescentes hoje, isso um filme, o livro é de 1992, mas os casos tratados aqui são de 1989, 35 anos, então o Brasil já era campeão de aborto, mais começa o aborto, a vida desregrada. A vida sexual, os adolescentes já começam a ter vida sexual muito cedo, 12, 13, 14, 15 anos, engravidam, o pai e a mãe não quer, no caso a gente viu um caso de uma menina, num filme também é tratado, de Rosalindo, adolescente de 16 anos, e ela adolescente, o pai parece que era um político, não queria, o namorado era um adolescente também, e acabou cedendo, porque a pessoa estava preocupada mais com a imagem pessoal, e era a mãe dele que ia voltar, ela sofreu esse aborto, e a mãe, outro caso, da adolescente, que tinha um caso com o cunhado, e o cunhado tentou lá e ela fez aquele aborto, só que o que tem muitos casos que acontece é o seguinte, o espírito cola na barriga da mãe. Quando a mulher faz um aborto que ela fica se sentindo muito, às vezes o espírito não quer sair da barriga da mãe. A gente vê o caso que o espírito não queria sair da barriga da mãe, de jeito nenhum. Não queria sair da barriga dela. Teve o caso que a pessoa teve que entrar na barriga, o espírito lá que trabalha na equipe, para tirar ele lá de dentro. E ela aí teve outro que quis se vingar. Ela sofreu muita hemorragia, geralmente não quer se vingar, eu vou me vingar. Ela sofreu muito, perdeu muito sangue, certo? E fora os casos que acontecem da mãe que morre. Teve o caso lá, a mãe não queria, porque a adolescente pegou o namorado, tinha AIDS e estava para morrer, e só que a equipe conseguiu isolar o vírus, conseguiu, e ela e o bebê não tinha, mas aí ela fez o aborto, acabou falecendo. A gente tem muito caso de complicação de aborto, que o bebê falece, a mãe falece, Então, a obra, assim, a situação da obra, ela quer explicar muito assim, quais as situações, os adolescentes desregrados, a libertinagem. Entenda, o sexo tem que ser feito com responsabilidade. Quando as pessoas dizem que a gente é quadrado, que a gente você é muito quadrado, não. Mas o que isso acontece? As pessoas vão todo final de semana um passeio diferente,
todo final de semana é uma coisa de um parceiro namorado não tem responsabilidade, não usa um preservativo, não toma conta do concepto, porque a obra diz, ó, se você não quer filho, toma outro concepto não. Existe planejamento em casa. Antigamente as pessoas tinham 20, 30 filhos, né? Mas hoje não, é melhor preferir você fazer tomando concepcional algum método contraceptivo do que engravidar e resolver abortar. Então a gente vê lá casos, né, as mulheres modelo, né, a gente vê um caso lá da modelo que ela não queria, porque meu corpo, não vou ficar com o corpo deformado, e ela fez o aborto. Aquele mesmo espírito voltou e ela aceitou, só que ele já veio sequelado. Acontece que o espírito sofre tanto o aborto que ele já vem com sequelas. O perispírito, a gente vive isso na obra, né? Memória de um Suicida, o espírito já veio sequelado e viveu pouco tempo, depois ela acabou morrendo e depois foi morta, assassinada por outro namorado, né? E depois o filho até disse, o espírito mais evoluído foi resgatar ela. No livro não tem, mas no filme existe o resgate dessa pessoa. Então, né, isso existe esses casos, as pessoas que não querem filho porque não querem ter trabalho, querem ter vida boa, andar, passear, viajar, eu quero estudar, fazer meu mestrado, ter um óbito. Então assim, a pessoa, realmente porque o filho você não tem condições de ter uma vida como você tinha solteira com filho, né? Eu mesmo assim, tenho minha filha, eu tenho uma pretensão de fazer o mestrado, mas vou ter que deixar ela crescer um pouco para fazer isso, porque realmente não tem como conciliar o mestrado, mas eu não me arrependo, tive minha filha, foi planejada, eu não me arrependo até hoje, eu poderia ter tido ela mais cedo, né, porque ela com 33 anos, mas aí, então existe também, então eles vão andando naquelas zonas, existem os vales dos revoltados, nesse vale dos revoltados existem os médicos aborteiros, aquele médico que recebe, que a gente não pode botar o médico que, por exemplo, a gente sabe que no Brasil o aborto é legalizado em caso de microcefalia, caso de morte para a mãe e no caso de estupro. Então aquele médico ele é obrigado a fazer porque o governo exige, não é a mesma coisa do médico que tem várias clínicas, porque infelizmente às vezes a pessoa diz, mas a pessoa pobre não tem condições de criar, mas entenda, a maioria dos abortos são feitos por pessoas ricas, classe média alta. Pagam fortuna, clínicas clandestinas bem equipadas para fazer esse aborto. Então o médico enriquece, existe muito, né? A gente tem muito documentado, o médico do estado que fez milhões de abortos, depois se arrependeu. Então esses médicos, quando morreram, eles foram lá para esse vale dos revoltados. Não existem os espíritos para se vingar, eles ficam acoplados nele. Está lá, ele na lama, naquela região trevosa, e os espíritos colados nele. Né? E a irmã chegou lá, a doutora, botou um negócio e conseguiu resgatar aqueles espíritos. Mas aí eu disse, mas salve, me tira daqui. Então é sua consciência. Quando você mudar a sua forma de pensar, deixar de ser materialista, o médico ele recebeu o diploma para salvar a vida. Entendeu? Então ele vai ser resgatado. Mas na forma como você está, não vai. Então lá tem as aborteiras, que é as famosas mulheres que cometem aborto. Né, a mulher que... Hoje existem as clínicas, antigamente eram as aborteiras, preparavam um chá, a mulher tomar e elas faziam os abortos de toda forma, né? Existem vários relatos lá que hoje as coisas estão mais, antigamente as pessoas faziam aborto em casa, usavam palito, usavam faca, inseriam lá na região, né, vaginal e cometiam aquele ato lá. Né? E também tem até umas colônias azul, as crianças que, né, tem lá muito bonitas, crianças do mesmo tamanho que as pessoas que não quiserem reencarnar, chamado aborto espontâneo, porque o aborto espontâneo é o mesmo provocado, o espírito não quer mais reencarnar, ele desiste da prova e sai do corpo, aí a mulher sofre um aborto espontâneo, ou a mulher teve um problema orgânico e aquele aborto aconteceu. Então lá aquele espírito, eles vão para essa colônia e eles são tratados, né, para né, ficar lá e voltar novamente. Então a obra ela é toda permeada em cima disso, certo? O conselho, não cometa aborto, faça planejamento familiar. Se acontecer, tenha seu filho, pense, é melhor você ter, aquela pessoa não veio por acaso para a sua família, tenha ele, crie, eduque. Porque você cometendo aborto por motivos fúteis, a gente explicou lá aqueles casos, lá mesmo os casos nem não sendo recomendados, existem os atenuantes, no caso de violência sexual, a gente explicou no início do vídeo. Não
ometa. A vida passa, você não se prive da vida material por conta de dinheiro, de farra, de festas. Então você, pai e mãe, recebeu aquele espírito para criar ele, para educá-lo. Vocês têm uma missão a cumprir. Pense nas consequências, esses espíritos sofrem muito, eles ficam deformados, eles sofrem bastante tempo no plano espiritual para se adequar e voltar novamente. A gente viu, existe todo um planejamento, a gente viu lá no pátio, vejam lá, a playlist lá, certo? A ABC do Espiritismo responde sobre o processo de reencarnação, existe toda uma aparelhagem, não é fácil, minha gente. Montar toda uma estrutura para um espírito voltar. Pense bem, manda esse vídeo para aquele sua amiga que está pensando em abortar, ou você mesmo que anda com esses pensamentos, não cometa isso, certo? Então aqui ficou uma reflexão muito boa de Luiz Sérgio, certo? No próximo programa nós vamos voltar a nossa playlist, que nunca mais foi usada, foi feito vídeo nele, nossa playlist ABC do Espiritismo com o tema Colônias Espirituais, muito interessante, a gente vai falar sobre as colônias espirituais no próximo programa. Eu fico imensamente grato a você que me acompanhou até aqui, mais uma vez. Eu me chamo Alusca Carneiro, fique com Jesus, amém.